Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com vocês aqui no estudo da nossa lei de abuso de autoridade. Espero que você esteja gostando da nossa aula, né? Então agora já sabe, a gente vai dar continuidade aqui à nossa parte especial dessa lei, falando aí dos crimes, acrimes, né? E detalhamento de cada crime, né? E agora já sabe, sua conversa é diretamente comigo, né? Celularzinho tem lá para baixo, espero que você esteja bem, espero que você esteja curtindo aí a nossa legislação aí de abuso de autoridade. Então vamos lá, então, continuando com você aqui no artigo 20 da nossa lei, que traz para a gente aqui? Ele traz a conduta de impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada com o preso com o seu advogado. Pessoal, então é um direito do preso ele reservar-se ali com o seu advogado, tá? Então onde está lá nas prerrogativas do direito do advogado. O advogado ele tem direito de dar assistência a esse preso, né? Assistência jurídica, seja advogado particular, seja defensor público, e você obstar esse direito do preso, você impedir esse direito do preso. Por exemplo, suponhamos que o diretor da penitenciária ele impede que o advogado tenha acesso ao preso, que ele vá atender, dar assistência ao preso. Nesse caso específico, o diretor da penitenciária ele está neste momento específico cometendo o crime de abuso de autoridade, porque simplesmente fala, não vai porque eu que mando, eu sou fodão, e você não vai atender o preso, quem manda nessa merda desse portão pra dentro sou eu e pronto. Então, nesse caso, ele acabou de cometer um crime de abuso de autoridade, ele atentou contra o livre exercício profissional deste advogado, tá? Seja ele advogado particular, seja ele um defensor público, e o crime está previsto aqui na nossa legislação e traz como pena a detenção, né, de 6 meses a 2 anos. Aqui também, como eu trouxe para você, nós temos uma infração de menor potencial ofensivo, tá? Então, dando continuidade, incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal ou reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes da audiência judicial e de sentar-se ao seu lado com ele e comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência, tá? Então incorre aí nessa mesma pena, que é a pena de 6 meses a 2 anos, né? Artigo 21 ele traz que manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Aqui eu acredito que possa vir na sua prova, colocar uma QPP para você, neste ponto específico. Por quê? Neste momento aqui eu estou falando de William, há algum problema de eu ter uma cela, um presídio, uma penitenciária onde tenham presos masculinos e femininos? Não. Dentro do mesmo espaço arquitetônico, não há problema algum. O que eu não posso, quando eu incorrerei em abuso de autoridade, quando eu pegar um preso masculino e jogar ele junto com a presa feminina, ou pegar uma presa feminina e colocar com o masculino, enfim, né? Então, o crime de abuso de autoridade aqui não é estar na mesma penitenciária, no mesmo espaço arquitetônico, tá? O crime aqui é quando você pega esses indivíduos e coloca na mesma cela. Imagina você pegar uma mulher e colocar numa cela onde tem 40 candangos, meu filho. Imagina o que vai acontecer. Então, nesse caso, é lógico que você está cometendo crime de abuso de autoridade. Isso também serve, esse tipo penal, logo abaixo nós veremos aqui, que serve também para quando você coloca crianças ou adolescentes, né, junto no mesmo espaço arquitetônico, né? Lembrando que a criança não responde por pena, ela responde uma medida de segurança. Nós chamamos aí de medida socioeducativa ou medida protetiva, é o que ela ganha quando ela comete ali um ato infracional análogo a algum crime, tá? Então a criança ela não responde criminalmente, ela vai responder, né? Ela vai ganhar alguma medida, né? Alguma medida socioeducativa, uma medida protetiva, tá? É isso que ganha a criança e o adolescente, tá? Então, quando você pega uma criança ou adolescente e coloca numa cela onde já tem homens formados, homens já mais velhos, né? Nesse caso, você também acabou de cometer um crime de abuso de autoridade. Então, vem aqui, lá no parágrafo único para você ver isso. Olha lá, incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou ambiente inadequado observado o disposto da 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse tipo penal que está no artigo 21, tanto no caput, que é a cabeça do artigo, quanto no parágrafo único, eu acho que possa vir na sua prova, beleza? Então, eu coloquei aqui PP para você aqui, né? E ele traz aqui a detenção de 1 a 4 anos, tá? Então, manter presos de ambos os sexos na mesma cela, ou simplesmente você colocar esses presos, no caso, um menor de idade junto ali com um maior de idade, incorre em crime de abuso de autoridade. Dando continuidade para você, ele vai trazer no artigo 22 que invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou à revelia da vontade ocupando o imóvel, além de suas dependências ou nele permanecer nas condições sem determinação inicial ou fora das condições estabelecidas em lei, ele traz a detenção de 1 a 4 anos em multa, né, a detenção. Então, senhores, né, como você que estudou comigo lá todo o direito constitucional, você já sabe especificamente que você não pode entrar na casa do indivíduo, a casa, o asilo inviolável do indivíduo.
e além de podendo penetrar sem o consentimento do morador, ou, né, nos casos das exceções que nós temos, que é em caso de flagrante delito, desastre para prestar socorro, né? Esse momento não interessa, né? Então, o que ele diz para nós aqui que é abuso de autoridade? Abuso de autoridade é quando você adentra nessa casa sem o consentimento do morador, ou quando você não está nas hipóteses dos ressalvas legais. Então, quando você está fora das ressalvas legais, você comete abuso de autoridade. Quando você chega lá, finca o pé na porta e entra porque eu quero entrar e pronto, acabou. Quem manda sou eu, sou polícia, eu sou brabo, eu vou meter o pé nessa merda. Pronto, entrou, cometeu abuso de autoridade. Então, logicamente, quando você está nas exceções, né, suponhamos exemplo, né, a pessoa está lá, o marido está lá cometendo um crime de feminicídio, que é um homicídio contra a mulher, por razões de menosprezo à condição de mulher, né? O indivíduo está lá cometendo um feminicídio, a mulher está matando a esposa e você lá olhando do lado de fora sem fazer nada, porque ela não pode adentrar na casa, porque senão vão cometer abuso de autoridade. Meu filho, abuso de autoridade você vai cometer, né, se você entrar nessa casa, né, se você não tiver umas hipóteses das exceções legais, né? Então não seja um policial de merda, né? Então tá cometendo um crime dentro da casa, mete o pé na porta e entra. Isso independe de horário, seja 1 hora da manhã, 2, 3, 5, 10, não interessa, né? Porque está em caso flagrante. Se existe um caso flagrante, logicamente você pode adentrar e você não precisa de ordem judicial para isso. Agora, se você foi lá, entrou na casa, está fora das hipóteses legais, está fora das exceções, não é caso flagrante, não é caso de desastre, não é caso de prestar socorro e não houve o consentimento do morador, logicamente você vai responder pelo crime de abuso de autoridade previsto aqui na nossa legislação. Beleza? Então, invadir, adentrar clandestinamente. E esse aqui, senhores, aplicando aí o princípio da especialidade, que você já viu comigo lá na parte de direito penal, os chamados conflitos aparentes de normas penais, né? Esse crime ele é mais específico que o crime de invasão a domicílio, tá? Previsto lá no nosso Código Penal. Então, logicamente, se uma autoridade pública invade uma casa e ela não está dentro das hipóteses legais, né, nem nas exceções, o que vai acontecer? Ela vai responder por abuso de autoridade. Responde por abuso de autoridade, de acordo com essa lei, aplicando-se o princípio da especialidade. Tá? Então vamos lá, continuando aqui. Incorre na mesma pena, na forma prevista nesse capítulo, artigo quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso imóvel ou suas dependências. Aqui o indivíduo ele força essa entrada, tá? Está fora das hipóteses legais e age com violência, com grave ameaça, coage alguém nesse ponto, tá? E logicamente aqui nós não poderemos substituir a pena desse indivíduo de uma pena privativa de liberdade e convertê-la em esse tipo de direito, exatamente pelo fato de que é um crime com violência ou grave ameaça. Então eu posso ter essa aplicação das penas, esse tipo de direitos aqui? Sim, mas quando for crime com violência ou grave ameaça, eu não aplicarei, eu não poderei substituir a pena que é privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Beleza? Continuando aqui. Cumpre mandado de busca e apreensão, bota um QPP, mas bem grande aqui, meu jovem. Mas bem grande, tá aqui, ó. Bem grande, porque trouxe uma ressalva de horários, né? Então antes existia lá o conceito do que seria dia, né? Então um dia nós tínhamos o conceito de 6 da manhã às 18 horas, né? Hora, a doutrina falava aquele conceito bonito da aurora ao crepúsculo, do amanhecer ao anoitecer, né? Você que gosta de assistir aí aquele filme dos vampiros lá, né? Então, enfim, nesse caso, né, da aurora ao crepúsculo, né? O crepúsculo, o filme, tá? Então, nesse caso específico que eu trago para você, né? Quem cumpre mandado de busca e apreensão, a lei de abuso de autoridade, ela trouxe um horário específico, que será abuso de autoridade se você entrar fora desse horário, tá? Então, lá, o que ele traz? Olha lá, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas, e aqui independe se você está com mandado de prisão, ou antes das 5 da manhã, pessoal. Antes das 5 ou após as 21. Guarde isso aqui. Antes das 5 ou após as 21. Por quê? Isso vai ser questão de prova? Vai ser questão de prova. Isso vai estar lá na sua prova, tenho certeza disso. Então, o mandado de prisão, né, a gente já sabe que o mandado de prisão, com ordem judicial, ele pode acontecer durante o dia, né? E eu trouxe para você o conceito de dia, né? Aí a doutrina vai se divergir muito nesse ponto aqui, mas o que interessa para você para a prova? Dia e ponto. Mas só que a lei de abuso de autoridade, ela veio e trouxe aqui para a gente um horário específico que você tem certeza. Não, esses horários é noite, porque varia muito, né? Às vezes, num lugar do país, às vezes 7 horas é dia, né? No outro lugar do país, 7 horas é noite. Enfim, então o Brasil tem uma extensão territorial imensa. Então, a doutrina divergia muito o que seria dia num lugar e no outro. Então, a lei de abuso de autoridade veio e fechou isso aqui pra gente, né? Então, se você está com uma ordem judicial e você entrou na casa depois das 21, você comete crime de abuso de autoridade. Ainda com a ordem judicial na mão. Por quê? Porque você entrou fora do horário previsto. Entrou às 8 horas, William, às 20 horas, tem um abuso de autoridade? Não.
porque a lei trouxe específico isso na letra da lei. Então, de 21 até as 5, após as 21 e antes das 5 horas da manhã, se você entrar, ainda que você esteja com uma ordem judicial, você vai incorrer em abuso de autoridade. Logicamente, você não incorre em abuso de autoridade quando você está dentro das exceções constitucionais, que você já conhece. Flagrante delito, desastre ou prestar socorro, eu já trouxe para você. Isso a qualquer tempo. Independente se é dia, se é noite, se é 1 hora da manhã, se é 2, se está acontecendo um flagrante, se está acontecendo um desastre, se está acontecendo, se você entra para prestar socorro, logicamente você não precisa de autorização do morador para entrar para prestar socorro para alguém, tá? Você também não precisa de autorização, né, quando você tem uma autorização judicial, você tem um mandado judicial e é durante o dia, tá? Então, muito cuidado com esse tipo penal aqui. Ele trouxe aqui, né, que você vai incorrer em abuso de autoridade se você entrar fora desses horários que eu trouxe para você, né? Então, se você entrou após as 21, abuso de autoridade. Entrou antes das 5, abuso de autoridade para você, beleza? Espero que você tenha entendido esse ponto aqui, né? É um ponto importante que eu acredito que possa sim vir em prova, agora fechando esse conceito aí, na verdade, do que seria realmente a lei colocou específico alguns horários que é certo ser noite, né? Que é antes das 5 e após as 21, aqui não tem o que se questionar. Ah, não, mas quando eu entrei tinha muita briga, né? Quando você chega, por exemplo, no fórum, ah, mas entrou, era dia, era noite, ah, mas era 7 e pouco, era dia ainda, o sol estava brilhando no céu, aí sempre fica essa briga. A polícia vai falar que era dia, e o indivíduo vai falar que era noite, que não podia ter entrado, o advogado vai alegar uma coisa e outra, pronto, agora fechou esse conceito. Após as 21 é certo, é noite, acabou. Qualquer lugar do país, após as 21, qualquer lugar do Brasil, é noite. E isso também vai ser noite antes das 5 da manhã, beleza? Então, esse conceito está fechado para nós aí na nossa lei de abuso de autoridade, né? Ele traz aqui as exceções, né? Parágrafo 2º, é lógico, que não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em razão de uma situação de flagrante delito ou desastre, né? É o exemplo que eu trouxe para você, o indivíduo está matando a esposa lá dentro, né? Está acontecendo um flagrante, o indivíduo está cometendo um tráfico dentro da casa, a polícia está vendo, é um caso de flagrante. Então não há que se falar aqui nas exceções, beleza? Vamos lá, artigo 23, ele vem. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou responsabilizar criminalmente alguém ou gravar-lhe a responsabilidade. Ele vem que a detenção de 1 a 4 anos. Ele vem, incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Diligência nada mais é, você sabe, que é uma operação, por exemplo, que está em andamento, né? Omitir dados ou informações, ou divulgar dados ou informações incompletas para desviar o curso de investigação ou diligência do processo. Aqui você quer desviar a atenção da autoridade, beleza? Vai incorrer em abuso de autoridade. 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada ou admitir o tratamento da pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local e o momento do crime ou prejudicando a sua apuração. Está aqui também esse tipo penal no 24 para você. Ele traz detenção de 1 a 4 anos. Esse aqui não é uma, e logicamente você vai responder além da pena correspondente a essa violência, né? E logicamente aqui eu estou falando que não é uma infração de menor potencial ofensivo, você já sabe, porque nós temos a pena de 4 anos, tá? Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio ilícito. Senhores, logicamente, você deve usar os meios lícitos para você obter as provas necessárias. As provas por meios ilícitos devem ser desentranhadas do processo, né? Eu já falei com você em outro momento sobre a teoria da árvore dos frutos envenenados. Então, se existe uma prova ilícita, o que deriva-se dessa prova também será ilícito, né? Assim diz a teoria das árvores, da árvore dos frutos envenenados. O que é importante que você entenda neste momento, né? Que eu quero que você entenda neste momento é que se uma prova ela foi obtida por meio ilícito, essa prova não será válida, porque realmente ela deve ser desentranhada do processo. O William dá exemplo de uma prova ilícita. Uma prova ilícita, por exemplo, seria um policial, vamos pensar no exemplo do policial, que tortura o indivíduo para que ele conte algo, né? Então ele foi lá e torturou o indivíduo confessou o crime mediante a tortura de um policial naquele momento. Então, a partir daquele momento que ele torturou o indivíduo, né? Aquele indivíduo contou aquilo ali, nós estamos diante de uma prova ilícita, porque tortura, né, é crime dentro do Brasil e não pode ser feito. Beleza? Tranquilo, espero que você tenha entendido. Dando continuidade aqui, incorre na mesma pena quem faz o uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Então o cara conhece mesmo assim, ele usa, né? 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal administrativa em desfavor de alguém a falta de qualquer indício da prática de crime
de ilícito funcional ou infração administrativa. Então aqui ele está falando de procedimento investigatório. Senhores, instaurar um procedimento investigatório, um inquérito policial, por exemplo. Eu vou instaurar um inquérito policial contra aquele indivíduo ali. Por quê? Porque ele está pegando a minha mulher e eu vou instaurar um procedimento investigatório contra ele agora. Vou começar a perseguir esse cara. Abuso de autoridade. Por quê? Porque não há a tal chamada justa causa. Não há justa causa para investigá-lo. Por que eu vou investigar esse indivíduo só porque a minha ex está namorando com ele agora? Não é problema, tá? Então, quando você fala de requisitar, instaurar procedimento investigatório. É diferente de você investigar. Então, a polícia pode investigar? Pode, né? Não há problema algum. Ela suspeita, há uma suspeição, um indício de alguma coisa, há uma fumaça de um crime acontecendo, a polícia pode investigar. Mas agora, para você dar instauração ao inquérito policial, né, a autoridade policial, o delegado, lá instaurar um procedimento ali inquisitório, que é o inquérito policial, você precisa ter a chamada justa causa para isso, né? Então, se você começa a simplesmente instaurar procedimento inquisitório, que é o inquérito policial contra esse indivíduo, você está fazendo o quê? Está incorrendo em crime de abuso de autoridade. Porque a mídia julga, pessoal, muitas vezes. A partir do momento que você instaura, né, um procedimento, né, um inquérito policial, por exemplo, né, e isso repercute de alguma forma na mídia, a mídia já vai etiquetar aquele indivíduo. É culpado, é assim que funciona. Tá? Então, muitas vezes o indivíduo não tem nada com aquele problema, mas já foi etiquetado, já está na mídia, instaurou-se um procedimento. Né? Então, acaba acontecendo isso. Né? Para que isso não aconteça, a lei de abuso de autoridade trouxe. Né? Você pode investigar, né? Ali no sigilo, como o inquérito policial acontece no sigilo, né? Você pode investigar. Mas para você instaurar um procedimento inquisitório, um inquérito policial, seja um PAD, né? Qualquer dessas ações que eu trouxe para você, você precisa ter o que nós chamamos de justa causa. Justa causa. Tá? Senão você vai incorrer em abuso de autoridade e a detenção será aqui de 6 meses a 2 anos de multa. E essa também é uma infração de menor potencial ofensivo. Tá? Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar, sumária devidamente justificada. É lógico que isso é justificado, né? Uma sindicância, né? Uma investigação preliminar, não há que se falar em crime de abuso de autoridade. Dando continuidade, esse artigo 28, coloca aqui PP nele, que ele tem algumas ressalvas, eu quero que você entenda. Vamos lá. Divulgar a gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou imagem do investigado ou do acusado. Exemplo para você. Né? Quando você divulga a gravação de um trecho, de uma conversa, de um indivíduo, mas só que nessa conversa não tem nada a ver com a instrução penal. O indivíduo está sendo grampeado, fez um grampo telefônico desse indivíduo, uma interceptação telefônica, né? E a polícia está ouvindo e o juiz pega e ouvindo esse indivíduo, né, o que ele está falando ali dentro de uma organização criminosa, mas suponhamos que esse indivíduo, neste momento específico, ele está conversando com a amante dele, né? Está lá conversando com a amante dele. O que eu me pergunto, o que isso tem a ver com a investigação em si? Isso não tem nada a ver com a investigação em si. Então por que você vai divulgar essa gravação, esse trecho, se esse trecho não tem nada a ver com a instrução penal? Tá? Então não é crime de abuso de autoridade você divulgar essa gravação. Tá? Da publicidade é isso, não há problema. Né? Agora você vai divulgar algo que não esteja nada a ver com a investigação, com a instrução penal. Né? Você vai divulgar com qual finalidade? Só para fazer o indivíduo passar a noite inteira no sofá? Né? Ou ele passar a noite inteira no bar, ouvindo Alô Porteiro da Marília Mendonça, né? Tomando a sua cajubrina. Nesse caso específico, né? É crime de abuso de autoridade. Por quê? Porque simplesmente ele divulgou um trecho, olha lá o que está no 28, divulgar a gravação do trecho sem relação, tá aqui, ó, sem relação com a prova que se pretenda produzir. Então, se isso não tem ligação com a instrução, se isso não tem ligação nenhuma com o trâmite inquisitorial, seja da ação penal, seja do inquérito, qual é a finalidade de você divulgar? Então, divulgar essa gravação não é crime. Agora, quando você divulga algo que não tem nada a ver com essa instrução, qual é a finalidade? Aí você vai cometer o crime de abuso de autoridade previsto no artigo 28. Beleza? Com a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29, dando continuidade para você. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tá? Dando continuidade no 30, dar início ou proceder à persecução penal. O que seria a persecução penal? Já sabe que a persecução penal nada mais é que o inquérito policial, IP mais ação penal, AP. Tá? Isso é a persecução penal. Chamada de persecução penal, então não se assuste. Persecução penal nada mais é que o inquérito policial
mais ação penal. Forma-se juntos ali a persecução penal. Ele vem. Civil ou administrativa sem justa, o quê? Causa fundamentada contra quem sabe é inocente. Então você vai fazer essa investigação. Você vai instaurar um procedimento inquisitorial. Você vai dar continuidade, oferecer uma denúncia, uma ação penal contra esse indivíduo que você sabe que ele é inocente. Você sabe que é inocente, mas você dá continuidade, seja a persecução penal, seja no inquérito, seja na ação penal, seja uma ação civil ou administrativa. Tá? Na esfera civil ou na esfera administrativa, sem a justa causa, fundamentada contra quem sabe ser inocente. Então nós temos aqui a detenção de 1 a 4 anos e multa. Dando continuidade, estender injustificadamente, cuidado com essas palavras em prova, que se ele troca assim, injustificadamente por justificadamente, não há que se falar em crime. Tá? Então muita atenção com essas pequenos detalhes que mudam todo o sentido da questão. Tá? Então às vezes a sua questão tem um sentido e ela muda totalmente quando você tira um injustificada, né? Por exemplo. Tá? Então ele vem estender injustificadamente a investigação, procrastinando o que? Demorando em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Então eu vou estender injustificadamente para martirizar esse indivíduo, fazer ele sofrer com a investigação, o nome dele está na televisão toda hora, né? e não tem uma causa específica para que eu faça isso. Né? Você pode estender esse procedimento? É possível, né? Mas desde que seja justificadamente na forma da lei. Tá? Então a detenção aqui é de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, estende de forma imotivada, sem justificação, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado, né? Com a finalidade apenas de prejudicá-lo ali, simplesmente de atrapalhar o indivíduo, de sacanear ele mesmo, ou um mero capricho ou uma satisfação pessoal. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos da investigação preliminar ou termo circunstanciado ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado acesso a peças relativas a diligências em curso, aqui que eu quero falar com você, ou quem indica a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Então, quando você nega ao defensor, seja ele o defensor público, seja ele o advogado particular, né, o acesso aos autos da investigação preliminar, você está incorrendo em abuso de autoridade. Por quê? O defensor ele precisa ter acesso a esses autos para ele simplesmente fazer a defesa do indivíduo. Então, como que ele vai fazer a defesa do indivíduo se ele não tem acesso aos autos? Se ele não sabe o que está ali documentado? Né? Então, a regra é, o defensor tem acesso a tudo aquilo que estiver documentado. Tá? Seja ele o defensor particular, né, o advogado particular, ou seja ele o defensor público. Ele vai ter acesso a esses autos, seja no inquérito, ou civil, ou administrativo, uma infração penal, né, independente, ele vai ter acesso sim. Agora, quando ele não vai ter acesso? Falou de diligência em andamento, na sua prova ele não tem acesso. Por que diligência em andamento? Suponhamos um exemplo, vai acontecer uma operação no morro amanhã, e a polícia vai pegar o Zé Droguinha lá do morro, né? Então já tem uma operação pronta. Imagina se passa-se essas informações para o advogado particular desse indivíduo. Né? É uma diligência ainda que está em andamento. O que vai acontecer? Vão frustrar esta operação. Essa operação vai ser frustrada, vai ser um fiasco, vai ser um fracasso. Porque esse defensor ele vai passar para o seu cliente, né, logicamente, e o cara vai fazer o quê? Vai ganhar um mundão, meu parceiro. Tá? Então, o que o defensor tem acesso? Aquilo que estiver documentado. Coloque isso no seu material. O defensor tem acesso ao que estiver documentado. Documentado. Beleza? Então aquilo que está documentado, né, ele tem acesso aos autos? Sim. Olha lá, investigação preliminar, termo circunstanciado ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa. Assim como impedir a obtenção de cópias. Né? Não deixe de oferecer uma cópia para ele. Abuso de autoridade. Ressalvado o acesso, ressalvado é exceção, é o exceto, o acesso a peças relativas a diligências em curso. Lógico, uma diligência em curso, eu não vou passar para esse indivíduo. Por quê? Simplesmente, se eu passar para o advogado, seja o defensor, eu vou frustrar essa diligência dessa operação. Beleza? Espero que você tenha entendido, mas impedir o acesso a ele é sim crime de abuso de autoridade, previsto aqui no nosso artigo 32. Dando continuidade, né, a pena que a gente já viu, que é a pena de 6 meses a 2 anos e multa. Linha 3, exigir informação, cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal, que é a detenção,
de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo, função pública ou invoca a condição de agente público para eximir-se de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Meu amigo, esse parágrafo único aqui, você vai chamar ele de carteirada. Carteirada. Você conhece a carteirada? Espero que sim. Já deve ter ouvido falar da carteirada. O que é a carteirada? A carteirada, já viu aquele polícia que chega na balada com a arma na cintura, chapado, tomando o seu Red Label, né? E ele chega e ele simplesmente fala: polícia, porra, tô entrando, né? Já viu isso, tenho certeza que você já viu, né? Então, nesse caso específico, ele está fazendo o quê? Ele está dando a famosa carteirada, o que não tinha previsão criminal na 4898/65. Então, na antiga lei de abuso de autoridade, não tinha essa conduta é nova. É uma conduta extremamente nova, está aqui agora, né? Então, muitas vezes, o indivíduo dando um mau exemplo, armado, chapado, tomando seu gelo, ele chega chapado, armado, fazendo merda e dando carteirada. Essa conduta agora, graças a Deus, é uma conduta criminalizada pela lei de abuso de autoridade. Nada impede de você, futuro policial que está me acompanhando, você ir lá e curtir a sua balada na boa. Vai lá, curte a sua balada, toma o seu gelo, aproveite o seu momento, por favor, né? Cuidado, né? Não vai chegar dando carteirada, armado, bebendo, né? Que arma com bebida não combina, tá? Então nada impede você divertir, viver sua vida. Mas chega lá, porra, você vai estar ganhando bem, policial, né? Então pega o seu dinheiro, paga, entra e vai curtir sua festa. Não há problema algum nisso. Mas agora a famosa carteirada, agora está tipificado como crime na lei de abuso de autoridade, aqui no nosso parágrafo único do artigo 33, na nossa lei de abuso de autoridade. Ele vem lá, incorre nessa mesma pena que utiliza em quem? Cargo, função pública, ou invoca essa condição de agente público para eximir-se de obrigação legal. Qual é a obrigação legal nesse momento? Deixar de pagar o ingresso para entrar na balada, né? Ou simplesmente, quando você quer dar uma carteirada, você eximir-se de fazer um teste de etilômetro, por exemplo, na estrada, né? Tá lá a Polícia Rodoviária Federal fazendo os testes de etilômetro, o indivíduo pega, né? E dá a famosa carteirada. Não vou fazer não porque eu sou polícia, pá, né? Dando a carteirada, a famosa carteirada. Então, nesse caso específico, incorre em crime de abuso de autoridade. Está usando seu cargo, seu emprego ou função para eximir-se de uma obrigação legal imposta a todas, tá? Ou para obter uma vantagem ou privilégio indevido. É a conduta aí chamada da carteirada, beleza? Isso aqui não é lógico, estou dando um exemplo para você de um policial, mas pode ser um membro do Ministério Público, pode ser um juiz, pode ser qualquer outro, tá? Que vai estar incorrendo nesse crime. O que é importante que você lembre neste ponto, quando eu falo da carteirada. É lógico, se está ocorrendo uma operação policial, né? É lógico que a polícia vai chegar, a gente vai entrar, vamos usar o bom senso, né? Até mesmo para acertar questões da sua prova, né? Se está acontecendo ali uma diligência ali, uma operação, está no meio de uma balada, uma festa rave, vai pegar um grande traficante ali que está vendendo ali numa rave, por exemplo, drogas, né, ilícitas. É lógico que o policial não vai pagar, ele vai entrar e pronto, acabou, tá? Você está usando seu poder de polícia para chegar e fazer, mas você está em serviço, investido no cargo. É muito diferente quando você está lá tomando seu gelo, enchendo a sua cara de uísque, né? E curtindo a sua balada na noite, paisando e tal, por aí vai. Beleza? Espero que você tenha entendido. Dando continuidade, eu queria falar do procedimento. O procedimento. Aplica-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei, no que couber as disposições, né? E ele traz aqui o Código de Processo Penal. Então, senhores, o que é importante você lembrar? O Código de Processo Penal pode ser aplicado, isso é a minha questão. O Código de Processo Penal, quando se fala da lei de abuso de autoridade, ele pode ser aplicado? Sim. Quando ele poderá ser aplicado? Quando simplesmente a lei for omissa em algum ponto, né? Suponhamos que a lei de abuso de autoridade ela vem e se omite em algum ponto, né? E este ponto está previsto no Código de Processo Penal. Então aplicaremos o Código de Processo Penal. Tá? Então, quando a lei for omissa, o Código de Processo Penal pode ser aplicado subsidiariamente? Sim. Secundariamente? Sim. Por quê? Porque a lei de abuso de autoridade, que é a mais específica, ela não prevê. Mas nós temos um Código de Processo Penal que prevê. Então, aplicaremos o Código de Processo Penal. Eu queria falar do procedimento da 9.099. A 9.099, eu tenho falado com ela com vocês o tempo todo sobre ela, que é a lei das infrações de menor potencial ofensivo. Então, nós temos diversos crimes aqui, que são crimes de menor, são infrações de menor potencial ofensivo. Então, pode-se aplicar a 9.099 aqui, sim, em vários crimes, eu já trouxe para você, que cabe a aplicação da 9.099, tá? A 9.099, que é a lei das infrações de menor potencial ofensivo. Mas vai ter um momento que não vai caber. Qual é esse momento? Quando você falar de militares, meu amigo. Cuidado, eu vou puxar essa seta para você aqui, e você vai ter um cuidado na sua prova especial com os militares. Por quê? Por que você vai ter um cuidado especial com o militar?
Porque no próprio Código Penal Militar, ele veda a aplicação da 9.099. Então, a 9.099, ela pode ser aplicada na lei de abuso de autoridade? Sim, você já sabe que a lei de abuso de autoridade ela pode ser cometida hoje também por militares. Porque eu já trouxe para você em outro momento que hoje os militares, igual por exemplo a polícia militar, pode cometer um crime de abuso de autoridade? Sim. E vai responder perante essa lei? Sim. Porque houve uma alteração lá no artigo 9º do CPM, que é o Código Penal Militar, que antes o militar era punido somente por qual crime? Por os crimes previstos no CPM, que é o Código Penal Militar. Mas hoje está muito mais amplo isso aí. Então, numa legislação comum, ele pode ser punido? Pode. Aqui está o exemplo, a lei de abuso de autoridade, né? E para os militares, ela tem uma rigidez um pouco maior. Então, o militar, por exemplo, ele não ganha os benefícios da 9.099 de 95. Então, o militar ele não ganha os benefícios da 9.099 de 95. Mas está previsto aqui na abuso de autoridade? Não, está previsto no próprio Código Penal do Militar. Tá? Então, lá veda-se a aplicação da 9.099. Então, a 9.099, os benefícios dessa lei, pode ser aplicado em caso de abuso de autoridade? Sim, salvo se tratar de militares. Para os militares, nós não aplicaremos os benefícios da lei 9.099, beleza? Se o indivíduo for um militar, tá? Um benefício, por exemplo, ele da 9.099 é a suspensão condicional do processo. É um benefício, tá? Então, esses benefícios não são extensivos aos militares. Então, muito cuidado quando falar na sua prova de militar, beleza? Porque eles têm um regulamento próprio e para eles realmente é um pouco diferente, beleza? Dando continuidade aqui, ele vai falar que o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, né? Bem como esse artigo, o dia que o indivíduo foi preso, o dia que ele vai ser libertado. Beleza, aqui sem nada de informações importantes. Ele vem. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se comunicada a prorrogação da prisão temporária e a decretação da preventiva. Né? Ele vem, inclui-se o dia de cumprimento do mandado de prisão, o cômputo da prisão temporária. E aqui ele diz no artigo 10, ó, importante, ó, constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental, olha lá, escuta ambiental ou quebrar o segredo da justiça sem autorização judicial e com os objetivos não autorizados em lei. Então aqui ele vai falar que constitui crime essa realização de interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática ou promover a escuta ambiental. Escuta ambiental, ele trouxe além. Ou quebrar o segredo de justiça sem autorização judicial com os objetivos não autorizados em lei. Então aqui vai ser uma conduta criminosa, sim, cuidado com a interceptação de telefônicas. Ele traz aqui, pena de reclusão 2 a 4, que é uma alteração prevista nas leis aí de interceptações telefônicas. Tá? Então, dando continuidade para você aqui, a gente já está fechando aí a nossa parte de abuso de autoridade. Né? Os efeitos da condenação, eu já trouxe eles para você, que eles são condicionados aqui à ocorrência de reincidência específica, então a reincidência em crime de abuso de autoridade. Né? E aqui eu fecho com vocês a lei de abuso de autoridade, trouxe os detalhes finais aqui para você, né? O restinho que faltava para você entender, né? Espero que você tenha gostado aí da nossa lei de abuso de autoridade, trouxe os detalhes mais importantes para você, essa lei que é muito nova, né? E com certeza estará na sua prova. Continue conosco então, você que está aí curtindo o nosso curso, tem muita aula pela frente ainda, não sei em qual parte desse curso você esteja, né? Mas tem muita aula pela frente ainda, muita coisa bacana para você conseguir gabaritar aí as suas questões de prova. Não esqueça de fazer os exercícios da plataforma, continue estudando, conte comigo, tamo junto. Até a próxima.